Pergunta do consulente Rafael. Ele pergunta ao pastor o que ele acha das igrejas que trabalham com células. Ele pergunta ainda, é bíblico, pastor? Nós queremos dizer que por muitos dezenas ou centenas de anos, nos primitivos dias, quando o Evangelho passou a ser espalhado pelo mundo como ordem de Jesus, de Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Naqueles tempos de antanho, os governos não permitiam que os cristãos tivessem liberdade de reuniões públicas num determinado salão ou templo feito por eles para cultuar a Deus dentro da doutrina trazida por Jesus Cristo. Então, como se reuniam os antigos cristãos? Eles se reuniam nas casas dos irmãos. Determinadas pessoas cediam salas de sua casa, outros compartimentos, para ali um número de 10, de 12, de 15 pessoas se reunirem para fazer os seus cultos, suas celebrações a Deus. Isso por motivo de impedimento por parte dos governos daquela época. Agora, nós queremos dizer que em nossos dias, a plena liberdade de culto, não em todos os países, mas em nosso país, nós temos templos construídos em todo o Brasil, significando que, de acordo com a nossa Constituição, há liberdade de cultuar a Deus. Mas, recentemente, um pastor colombiano trouxe para o Brasil uma novidade que está nesse título Células. E aí começou, então, essa posição de reuniões em determinadas residências, dentro de um regime, de uma ordem diferente daquela que está exposta na Bíblia Sagrada. E essa forma de colocação dessas células, elas não têm apoio na Bíblia Sagrada. São situações que só mesmo lendo o regulamento podemos transmitir essa posição, a tal ponto que as pessoas que vão fazer retiros, é um vocábulo que se usa quando um grupo de irmãos vai para uma região do interior, aluga lá uma casa, fica lá uma semana e depois então retorna à sua cidade. Então existem alguns mistérios dentro dessa colocação das chamadas células que eu não recomendo ninguém a se envolver com isso. Você tem a sua igreja tem os cultos semanais, de quase sempre segunda ou quarta, ou seja, terça e quinta, reuniões dominicais, fica no seu lugar, servindo a Deus e para de andar de um lado para outro sem um destino certo. Se quiser algumas informações mais íntimas, mais pessoais, então eu tenho um manual de celebração desse tipo de culto e tenho, assim, essa possibilidade de dar explicações, que no momento não vejo uma razão para isso. A próxima pergunta é do consulente Paulo. Uma pergunta aqui incomum, podemos dizer. O texto de Lucas, capítulo 16, que fala sobre o filho pródigo, não é mencionado ali sobre a mãe desse filho. E o Paulo, então, pergunta ao pastor se existe algum estudo a respeito da mãe do filho pródigo. O Paulo acredita que ela tenha sofrido muito também com a partida
deste filho de casa. Pastor, o que dizer aí ao nosso consulente? Em primeiro lugar, corrigindo a indicação bíblica, essa parábola do filho pródigo está no livro de Lucas, terceiro evangelho, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Então, um observador, quando lê este capítulo 15 de Lucas, ele vai encontrar 3 parábolas contadas por Jesus, girando em torno do mesmo assunto, só havendo mudança numa particularidade: o número de pessoas que integram o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. O primeiro grupo, de acordo com o capítulo 15, nós temos aqui a posição de Jesus contando uma parábola, dizendo que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vais após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui nós temos essa parábola de Jesus, de um homem que tinha 100 ovelhas e uma se transviou. Ele poderia dizer para si mesmo: bom, mas eu fiquei com 99. Apenas uma não é muito significativo. Mas este homem, ele tinha muito amor às suas ovelhas e não queria perder uma só. E aí reflete-se o quê? No ensino de Jesus: o amor de Deus por nós. Se uma ovelha se perder, Deus fará conta por causa dessa ovelha no meio de 100? Sim, Ele ama a todos nós e não quer que nenhuma só se perca. Então o que fica claro é o amor de Deus representado por este pastor, que vai cuidar do rebanho, não querendo qualquer tipo de prejuízo, no sentido de que uma das ovelhas se perca. Logo em seguida, nós vamos encontrar uma proporção menor. Agora Jesus conta o seguinte a respeito de uma mulher. Versículo 8. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, que é uma moeda de valor, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bom, nós temos aqui 10% do 100 das ovelhas. A mulher tinha apenas 10 dracmas, um valor monetário de uma moeda. Mas ela não queria perder nenhuma das moedas. E para isso ela se esforçou, varreu a casa, limpou, fez o que pôde até achar a dracma perdida. Muita alegria no achado, porque ela queria integrar essa moeda às outras que estavam seguras. Tudo isto reflete o quê? O amor de Deus para conosco. 100 ovelhas, 10, como dissemos, é já uma quantia menor. Agora o que conta Jesus por fim? O filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então aqui nós temos uma família, pessoas que trabalham no campo com animais, com empregados, só que não se fala nada absolutamente a respeito da esposa desse fazendeiro. Ele tinha 2 filhos e vivia com eles. Não se sabe nada acerca da sua esposa dentro desta parábola contada por Jesus. De modo que não temos meios aqui para poder dizer qualquer coisa a respeito dela. Mas o que realça, sobretudo, agora nós temos 2 personagens. Nós tínhamos na primeira 100 ovelhas, salvou-se uma. Depois temos 10 dracmas, perdeu-se uma das 10. E agora nós temos 2 filhos, e o mais moço, então, se afasta para a gandaia, para viver como ele queria, e meteu-se em companhia de amigos e gastou tudo, não tinha meios de sobrevivência, não sabia trabalhar, paizinho rico, fazendeiro, e ele começou a se recordar da casa paterna, quanto abundância. E ele chegou a pensar: até os empregados de meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E assim ele pensou e pôs em execução, retornou à casa do pai. E foi ensaiado com uma oração ou petição. Ele chegou para dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero que me trates como empregado. Como se não ouvisse aquela declaração do filho, o pai, tão alegre pela presença, pelo retorno do seu filho, promove aí um banquete para comemorar o retorno desse filho que havia se perdido. Ora, sobretudo nesta parábola, o ensino fundamental, meu prezado ouvinte, você não é alguém ignoto, você não é alguém desconhecido de Deus. Deus conhece você, você que não o conhece. E às vezes a pessoa vive dentro de um clima assim de desprezo, de abandono, como que diz: ninguém cuida de mim. Ora, Deus teve o seu amor tão grande que deu seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Como podemos dizer que Deus é indiferente para com os homens? Ele convida a todos, como fez Jesus: vinde a mim todos, todos, todos. Em que estado? Cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele dá uma chance, uma oportunidade para todos nós em nossa vida. Esse é o ensino da parábola de Jesus, de Lucas 15, na referência dos 3 casos, sobressaindo o que foi pedido pelo nosso consulente Paulo, que, embora isso, não tenhamos qualquer referência na parábola de Jesus a respeito da esposa, da mãe do filho pródigo.
Próxima pergunta é do consulente Marcelo. Ele agora cita aqui o texto, acertadamente, de Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Houve, pastor, rebatismo nas águas? Esses cristãos, citados em Atos 19, 1 a 7, eram batizados no batismo de João, porque João Batista veio como precursor de Jesus, isto é, preparar o caminho para Jesus, iniciar sua missão de Salvador. Na ocasião, no batismo ordenado por Jesus, já a situação era diferente, de acordo com Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aqui está o batismo ordenado por Jesus para nós, nos dias seguintes, a partir da mensagem que ele trouxe, e João Batista então apenas apresentava a mensagem, arrependei-vos, era a mensagem dele, e apontava para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para completar a obra no início da mensagem do Evangelho. E depois do seu ministério, então ele passou a pregar na Judéia, naquelas regiões, e em seguida deu uma ordem mundial para os apóstolos, pregar o Evangelho a todo mundo. E é o que tem sido feito até aos nossos dias. A segunda pergunta ainda do consulente Marcelo é com relação ao período em que o Senhor Jesus ficou desde a sua morte até a sua ressurreição. Então Marcelo pergunta o que o Senhor Jesus fazia nos 3 dias que ficou na sepultura. Voltando à primeira pergunta do nosso consulente, se houve batismo, rebatismo nas águas, de certo modo, sim. O apóstolo Paulo, com seus companheiros, batizaram dentro da ordem dada por Jesus. Ao passo que ele havia chegado antes da chegada do anúncio de Jesus, ele já tinha sido batizado no batismo de João, mas foi rebatizado dentro da nova ordem estabelecida por Jesus. Agora, o que fazia Jesus nos 3 dias? Atos 2, 27 nos fala que Jesus, durante os 3 dias, a partir de sexta-feira à tarde, porque os judeus começavam o seu dia diferentemente de nós. Nós começamos à meia-noite. Eles começam às 6 horas da tarde. De modo que quando Jesus morreu, era mais ou menos meio-dia. Seu corpo ficou até umas 3 horas na cruz, quando então os amigos de Jesus, discípulos deles, não os 12, pediram a Pilatos o corpo de Jesus e foram pedir, queriam levar o corpo para sepultamento, o que foi consentido. Assim nós temos sexta-feira, primeiro dia, sábado até a hora da manhã, meio-dia. E depois então nós temos o terceiro dia, no domingo. Ele ressuscitou de madrugada de domingo, como diz Marcos 16, versículo 9. E foi Maria Madalena a primeira pessoa que o viu. Era escuro ainda.
Mas ela foi ao sepulcro e viu a pedra tirada, e ali então ela localizou o Senhor Jesus, com quem conversou, embora não o reconhecesse bem. De modo que 3 dias não são 3 dias de 24 horas. 3 dias de 24 horas é um espaço grande, mas aqui no caso é um espaço pequeno, bem pequeno, praticamente 1 dia e meio do nosso. Então isso significa que durante os 3 dias que Jesus permaneceu no sepulcro, diz o texto de Atos 2:27, pois não deixarás a minha alma no inferno. Isso é uma tradução arcaica. A palavra inferno aqui é a tradução da palavra Hades. Hades, grego, significa mundo invisível dos mortos. Nesse espaço de tempo entre a morte de Jesus, levado para a sepultura, até a sua ressurreição, nós temos aqui então que Jesus saiu do Hades nesse intervalo e foi libertar as almas dos santos do Antigo Testamento que estavam retidas nesse lugar Hades, só que o lugar é chamado Seol no hebraico. Então diz aqui no capítulo 4 o que Jesus fez nesse intervalo. Corpo ficou na sepultura. Jesus se retirou. E diz o texto, pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então os santos do Antigo Testamento eram agregados, por ocasião da sua morte, no lugar chamado Seol, mundo invisível dos mortos. Corpo na sepultura. O espírito, com lucidez vivo, ficava nesse lugar chamado Seol, bem consciente. De modo que nós temos o hebraico, temos Abraão, quando diz que ele foi reunido aos seus por ocasião da sua morte. Essa palavra seio de Abraão era conhecida como lugar dos santos do Antigo Testamento, onde estavam em descanso, como aconteceu com Lázaro, que pegava as migalhas da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Quando ele morreu, vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão, conscientemente descansando. Ao passo que de outro lado do Seol, o Hades, separado por um grande abismo intransponível, já temos o inferno, para onde foi o rico, que morreu, foi sepultado, seu corpo dormia inconsciente na sepultura, mas o ser inteligente que morava naquele corpo, que é o espírito, se retirou e agora dizia: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Então Jesus, nesse espaço de 3 dias, contando dentro da forma de contar os judeus, praticamente 1 dia e meio, ele não ficou retido na sepultura. Ele foi ao Seol, Hades, levar aqueles santos do Antigo Testamento para agora estarem presentemente no céu, como se deu com Estevão. Estevão, ao morrer, ele não entrou no Seol, ele subiu ao céu. Estava lá em pé Jesus para recepcioná-lo.
Então, esta é a situação esse período, não período de 72 horas, mas período de menor, considerando o calendário judaico e a forma de contar os dias. A próxima pergunta é da consulente Ana Lúcia. A nossa irmã Rosani Barassal anotou aqui várias informações passadas pela nossa consulente e nós vamos procurar aqui resumir em poucas palavras. A nossa consulente já está aqui separada de corpos, né? Ela diz aqui, já há 3 anos do seu segundo marido. Ela diz aqui que está indo hoje no advogado para entrar com pedido de divórcio. O marido está em Natal, ela está aqui em Santos. Existe já desentendimento com relação ao filho que ela tem do primeiro casamento. Já se desentenderam. Este marido atual até já chegou a chamar a polícia para esse seu filho. Ela diz aqui que eles não têm mais afeto, ela não sente mais nada por ele, e ela percebeu também que ele não sente mais nada por ela. Então, eles estão vivendo assim em desacordo. Este filho está lá em Natal para não deixar que ele faça alguma outra coisa com a casa, como, por exemplo, alugar, né? Então, ele está lá para garantir, e ela está aqui triste, desapontada, né? Diz que trabalha muito, trabalha 12 horas por dia, não está frequentando a igreja atualmente, diz que não tem dado tempo, mas ela está se propondo a voltar a congregar, a servir a Deus. Então ela pede para o pastor que lhe dê alguma orientação. Ela está desesperada, está angustiada. Ela diz que hoje vai procurar o advogado para resolver essa situação com o seu marido atual. Vamos ver então o que o pastor pode falar a nossa consulente. Nós queremos dizer à nossa consulente que me parece que a senhora não está lendo muito a Bíblia. Se está lendo, não tem dado muita atenção aos escritos da Bíblia. Quer dizer, a senhora considera impossível conviver com uma pessoa que já foi seu esposo e está numa situação conjugal embaraçosa, aí com providências de ir a advogado. Essa posição que a irmã está tomando não condiz com a sua posição de cristã. Por que não condiz? Ora, se nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fazendo recomendações. Por exemplo, no versículo 44 deste capítulo 5. Eu, porém, vos digo. Jesus aqui está citando o que dizia a lei de Moisés. O que dizia a lei? A lei dizia: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas agora Jesus está dizendo diferente. E a irmã, como cristã, deve respeitar, até dentro das suas possibilidades, esse ensino de Jesus. Qual é ele? Amai a vossos inimigos. Seu esposo está tão contra a senhora que a senhora não pode nem tê-lo como inimigo, ainda que o tenha e não pode conviver com ele? Se Jesus disse, ama seu inimigo, ele não é seu inimigo. São situações que se criam no meio do casal, mas pelo menos deve respeitar a posição bíblica, não querer tomar providências para uma distância ainda maior, por alguma mágoa no coração, um pesadelo que vai atormentar a sua vida, o resto da sua vida. Vai perder a alegria de ser cristã, porque isso vai ficar bem patente na sua consciência. Então nós deixamos aqui, não posso amar como esposo? Muito bem, não posso, mas posso amá-lo como inimigo.
É o que Jesus declara. E vamos acabar com essa situação de, desculpe a colocação, casa descasa, casa descasa, um fica para lá, outro fica para cá. Isso revela a falta de direção de Deus na vida. E nós temos a Bíblia como nossa orientação, como disse o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A irmã vai perder a bênção da paz interior, da sua comunhão com Cristo, não vai ter condições de viver na igreja da forma que está vivendo, e vale mais perder o mundo inteiro do que perder a sua alma. Sua alma é preciosíssima. Ganhe sua alma e ganhe a alma do seu esposo para Jesus.